Mas então, pessoal, Alexandre aqui. Nesse vídeo, vamos comentar a respeito do sistema de capitalização contínua. Veja bem, imagina um sistema onde as capitalizações dentro de um prazo estipulado de tempo passam a ser infinitas. Por exemplo, olha só, no sistema de juros simples, assim como no sistema de juros compostos, as capitalizações ocorrem somente uma vez dentro de um estipulado período, né? São chamadas de capitalizações discretas, né? Ocorre que na capitalização contínua, né, a capitalização ocorre continuamente, instantaneamente, né, dentro de um determinado prazo, ou seja, ela ocorre tantas vezes que ela chega a se tornar infinitas, ou seja, ocorrem infinitas capitalizações dentro de um mesmo período. Essa é a ideia que a gente vai trabalhar, portanto, nesse vídeo. Fiquem conosco até o fim, já conto com teu joinha, conto com teu like, conto com a tua inscrição no canal, se não for inscrito, né? E vamos em frente. Muito bem. Olha só, nesse gráfico montado aqui, a gente pode ver como funciona as comparações entre os sistemas de juros simples, composto e capitalizado continuamente, né? O sistema de juros simples, não à toa, ele é chamado aqui de sistema linear, né? É uma reta, né? Os juros são sempre iguais ao longo do tempo, né? E o juro incide sempre sobre o capital inicial, né? Por isso que ele é linear, é um sistema linear. No juro composto, que é esse do meio aqui, o gráfico em vermelho, a gente já começa trabalhando com um modelo exponencial de juros, né? No qual os juros são sempre capitalizados no fim do período, né? Então ele obedece um sistema exponencial, né? Acontece que no sistema de capitalização contínua, as capitalizações são infinitas dentro de um determinado prazo. Ou seja, essa capitalização contínua, ela maximiza a capitalização dentro de um período infinitas vezes, né? Ou seja, a gente percebe que nessa curva verde, a capitalização ela cresce mais rápido do que se fosse no juro composto. É assim que ocorre a capitalização contínua. Muito bem, pessoal. Vamos por partes. É muito importante, no meu entendimento, no meu ponto de vista, para a gente clarear um pouco o conceito de taxas nominais e taxas efetivas, certo? Muito bem. Vamos pegar um exemplo aqui de uma taxa composta de 36% ao ano, capitalizada anualmente. Que tipo de taxa é essa? Essa taxa aqui, ela tem uma capitalização dentro de um ano. Ou seja, dentro de um ano vai capitalizar realmente 36% ao ano. Ou seja, ela já está na forma efetiva, né? No juro composto, não à toa, a gente já trabalha diretamente nas fórmulas, né? Nos cálculos compostos, né? Diretamente com essa taxa do tipo efetiva, né? Mas acontece que dentro de um ano eu posso ter mais capitalizações. Por exemplo, 36% ao ano, vamos imaginar uma capitalização aqui do tipo semestral. Ou seja, dentro de um ano eu tenho, portanto, duas capitalizações semestrais, né? Então,
efetivamente, né, gente, essa taxa aqui, ela é do tipo uma taxa nominal, porque o período da capitalização é distinto do período da taxa. Isso define taxa nominal. E não à toa a taxa nominal é uma taxa aparente. Ela parece, mas não é. E a gente já vai ver por quê. Olha só, eu tenho que transformar, então, necessariamente de nominal para efetiva. Eu pego 36 e vou dividir pelo número de capitalizações, ou seja, eu tenho duas capitalizações semestrais. 36%, 36 por 12 vai dar, portanto, quanto? 18, né? Esse 18 quer dizer que é o quê? É 18% ao semestre, né? Ou seja, eu transformei uma taxa nominal para efetiva. Eu tenho 18% ao semestre. Agora, imagina que eu quisesse saber, após essas duas capitalizações semestrais, o que deu lá no fim? Né? O que aconteceu? Vamos calcular, aplicando o conceito de fator, né? A gente tem que pegar aqui o 1, somar 1 com a taxa, né? 1 mais i, e elevar na n, que é o conceito de fator de capitalização em juros compostos, né? Então, gente, 1 mais i, a taxa i, ela é 0,18, né? É 18%, 18 sobre 100. Então, aqui vai ficar 1 mais 0,18, que vai dar 1,18, ok? Elevado na quanto? Elevado na 2. Por quê? Porque são duas capitalizações que ocorreram, né? Vamos dar uma olhada quanto fica isso? 1,18 ao quadrado. Ficou quanto? 1,3924, né? Que, pessoal, a gente pega, tira o 1 e multiplica por 100, né? Teremos, portanto, gente, 39,24%, né, ao ano. Ou seja, agora eu transformei a taxa efetiva semestral para uma efetiva anual. Taxa efetiva para efetiva. Né? Na verdade, isso aqui são taxas equivalentes em juros compostos, né? Ou seja, a taxa de 18 ao semestre, ela não foi 36, né? Por cento, 18 vezes 2, 36. Isso ocorre no juro simples. No juro composto, não. Tem o efeito da capitalização, né? Que vai dar um pouco mais. Ou seja, na verdade, esses 36% ao ano capitalizados semestralmente, eles deram quanto? 39,24% ao ano, efetivo, né? Por isso que eu digo, a taxa nominal é uma taxa aparente, ela parece, mas não é. Vamos imaginar agora o seguinte, 36% ao ano capitalizados trimestralmente. Bom, dentro de um ano eu tenho quantos trimestres? 4, né? Então, eu pego 36 e divido por 4. 36 por 4 vai dar igual a 9% ao trimestre, capitalizados trimestralmente, né? Muito bem. Vamos ver agora. Eu transformei a taxa nominal para uma efetiva trimestral. Agora eu quero transformar de trimestral, efetiva trimestral, para efetiva anual, para comparar, né? Então, o que a gente vai fazer? Seguir o mesmo roteiro, gente. Aqui vai, ó, o 1 mais i na n, né? Que vai ficar aqui 1,09, né? Porque a taxa de 9% na forma unitária é 0,09. 1,09 elevado na 4. Por que na 4? Porque são 4 capitalizações. Porque dentro de um ano há 4 trimestres. Vamos ver quanto vai dar isso aqui? 1,09 elevamos na quarta potência. Isso aqui vai dar 1,4115, né?
1,4115. É o fator, né? O que a gente tem que fazer depois que a gente pega o fator? A gente tira o 1, faz menos 1 e depois multiplica por 100. Isso aqui vai dar 41,15% ao ano. Olha só. O que a gente já começa a perceber? À medida que aumentam o número de capitalizações, passamos de uma capitalização semestral que ocorre em 2 semestres, agora para uma capitalização trimestral que ocorre 4 vezes, né? A taxa, ela já aumentou, né? Vamos fazer mais um aqui. 36% ao ano, capitalizados agora mensalmente. Bom, dentro de um ano eu tenho 12 meses, ou seja, eu terei 12 capitalizações mensais. Eu pego 36 e divido por 12. Teremos, portanto, 3% ao mês, né? Eu tenho uma taxa efetiva de 3%, né? Nós nos cálculos, de questões envolvendo juros compostos, nunca usaremos as taxas nominais. Necessariamente teremos de transformar para taxas efetivas, né? Então é com taxa efetiva que a gente trabalha. Aqui, seguindo o mesmo roteiro, vai ficar 1,03 elevado na 12, porque são 12 capitalizações, gente. Esse 1,03 veio da onde, pessoal? É 1 mais I na N, né? É 3%, é 0,03. A sua forma unitária, né? Em fórmulas, em expressões de fórmulas na matemática financeira, a gente usa somente a taxa na sua forma unitária, né? Então vamos elevar 1,03 elevado agora na 12. Vai dar quanto? 1,4257. Ou a gente tira o 1 e multiplica por 100, teremos aqui uma taxa de 42,57% ao ano barra ano. Ou seja, uma taxa efetiva anual de 42,57%. Olha ali como aumentou, ó. Era 39 com 2 capitalizações. Passou a ser 41% com 4 capitalizações. Agora com 12 capitalizações, passou para 42%. Qual é o questionamento que se faz aqui? Imagina, então, se ao ano eu tenho, por exemplo, capitalizações mensais, eu poderia ter, quem sabe, capitalizações quinzenais, ou capitalizações diárias, ou capitalizações por hora, quem sabe capitalizações por segundo, ou por décimos de segundo, ou por bilionésimos de segundo. Ou seja, o que aconteceria nisso aqui, 36% ao ano, capitalizado, quem sabe, numa capitalização que tenda ao infinito? O que acontece nisso aqui? Se começa a haver um número infinito, ou seja, instantâneo de capitalizações a todo momento, a gente começa a deduzir que esse número de capitalizações, essa taxa anual, ela vai tender para determinado valor, não é mesmo? Então esse é o questionamento de como funcionaria a fórmula de uma capitalização infinita ou de uma capitalização contínua, né? Enfim, para a gente conseguir chegar à expressão dessa fórmula de uma capitalização que tende ao infinito, a gente precisa conhecer o conceito de uma importante constante utilizada no cálculo diferencial, né? Que é denominada constante de Euler ou número de Neper, né? Que é dada por esse limite, né? Limite para n tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre n elevado na n, que vai dar igual a 2,718. É uma constante
do tipo irracional, né? A sua parte decimal, ela não obedece uma periodicidade, né? E esse número ele não pode ser representado pela divisão de 2 inteiros, né? Então isso define um número irracional, né, gente? Olha só, né? Esse número ele é muito importante para a gente chegar na expressão da fórmula, né? Imagina o seguinte, vamos pegar aqui, por exemplo, como se chegou a esse número e, né? Por exemplo, 1 mais 1 sobre 10, vou pegar 10 como exemplo, tá? Elevado na 10, tá? Vai ficar 1,10 elevado na 10. Isso aqui vai dar 2,59. Vamos imaginar aqui se fosse 100. 1 mais 1 sobre 100 elevado na 100. Vai dar 2,7048. Vou pegar aqui um número, vou pegar 5.000. 1 mais 1 sobre 5.000 elevado na 5.000. Vai dar 2,718,01 e vai embora, né? Essa parte decimal. Ou seja, quanto mais eu aumentar o meu valor de n, mais esse número, esse resultado vai ficar próximo à constante de Euler, né? Então, esse conceito da constante de Euler é fundamental para a gente apurar a fórmula, né, do montante de uma eventual aplicação num regime de capitalização contínua, né? Então, a gente precisa necessariamente conhecer a constante de Euler e como ela funciona, ok? Vamos, portanto, à dedução da fórmula do montante na capitalização contínua. Antes de tudo, como é mesmo a fórmula tradicional do montante no sistema de juros compostos? É essa aqui, né, gente? Montante igual capital vezes 1 mais uma determinada taxa efetiva I elevado na N, né? Fórmula mais conhecida, né? E suas variações. Imaginemos uma taxa instantânea que eu vou chamar de R, tá? Olha só, R eu vou chamar de taxa instantânea. Ok? Então, vai ficar assim, montante é igual a capital que multiplica por 1 mais R. Essa taxa instantânea, ela tem infinitas capitalizações, né? Então, vamos pensar o seguinte, o número de capitalizações, eu vou utilizar a letra K, tá? 1 mais a minha taxa, né? Dividido por K, elevado na K, para eu chegar naquela taxa que é efetiva, conforme a gente fez um pouco antes, né? Quando a gente usou o 36, né? O 36% ao ano mês, ao ano trimestre, né? A gente fazia assim, dividia a taxa por K, pelo número de capitalizações, e depois elevava na K de novo. É isso que a gente está fazendo, né? E claro, né, pessoal? Aqui a gente tem que elevar tudo isso aqui, né? Na N, né? Muito bem. Agora, vou dando sequência aqui, capital vezes. Eu vou fazer um jogo algébrico aqui. Eu vou pegar 1 mais
1 sobre K sobre R. Eu só inverti, eu coloquei o R sobre K, inverti ele, não mudei nada na expressão. Eu só botei 1 sobre K sobre R, ok? E aqui, isso aqui é elevado, né? Potência de potência, o que acontece? Multiplicam-se os expoentes, K vezes N, né? Eu poderia fazer uma coisa aqui, né? Eu poderia fazer K vezes N vezes R sobre R, né? Eu multipliquei por R em cima ali o expoente, né? E, ao mesmo tempo, dividi por R o expoente. Muito bem. Então, ficou C que multiplica. Olha só, pessoal. Vamos aos poucos, para acompanhar bem. 1 mais 1 sobre K sobre R elevado na K sobre R, né? Agora, faltou o N vezes R, que eu vou colocar para fora. N vezes R, né? A gente sabe que a expressão dentro dos colchetes, né? Ela vai ser muito similar à expressão que a gente viu ali, que se refere ao limite da constante de Euler, né? Ou seja, tudo isso aqui que está dentro, quando K sobre R tende a infinito, isso aqui vai ser E. Vai ser a nossa constante E. Portanto, assim ficou a fórmula. Montante igual ao capital vezes E elevado na N vezes R, tá? Outros autores utilizam assim, ó, montante igual a capital vezes a constante de Euler, R vezes o tempo. Não importa se tu chamar tempo de N ou tempo de R, não importa, né? O importante é que a expressão é essa aqui. A expressão do montante em função do capital, né? É dada por E, capital vezes E elevado na R, que é uma determinada taxa capitalizada instantaneamente, ou seja, com infinitas capitalizações, né? Capital igual a E vezes elevado na R vezes T, ok? Essa é a fórmula básica. E a partir dela, pessoal, a gente vai deduzir outras fórmulas, né? Porque a gente vai trabalhar muito com o conceito de logaritmo neperiano ou logaritmo natural, né? Cuja base do logaritmo é justamente o número de Euler, né? Então é um número muito útil que a gente vai trabalhar na resolução de problemas e exercícios. Ok, pessoal? Vamos agora resolver alguns exemplos só para a gente praticar um pouco, ok? Vamos ao exemplo 1. Apure o montante de um capital de 1.000 com taxa de 12% ao ano, capitalizada continuamente. Bom, se deduz que essa aplicação deva ser por um ano, né? Então, ok. O que temos? Temos um capital igual a 1.000, temos uma taxa R que é 0,12, uma taxa instantânea R de 0,12, e o que mais que temos aqui? Temos o nosso tempo, ou prazo, né, que é igual a 1 ano, né? Então, com base nisso, né, temos que o montante é igual ao capital, que multiplica por E elevado na R vezes T. Montante é igual. Quem é o capital? É 1.000
vezes E elevado na R, na 0,12 vezes 1, né? Muito bem, como a gente faz isso aqui, pessoal? Vamos pegar a HP12C, tá? 1000 vezes E na 0,12, né? Vamos ver. Eu boto 0,12 e vou aqui na função E na X, ó. Essa função aqui. Como é uma função, é a função azul da tecla, né? Aperta G. Pronto, deu 1,127,496, né? E multiplico isso aqui por 1000. Ou seja, vai dar 1127 com, se eu arredondar para duas casas, com 50. 1127 com 50, né? Ok? Ou seja, pessoal, o meu dinheiro aqui, ele rendeu quanto? Vamos ver qual foi o rendimento. Foi 127,50, né? Pela capitalização contínua, né? Se fosse, por exemplo, juro composto, montante igual a capital vezes 1 mais I na N, né? Ou seja, ficaria 1000 vezes 1,12 na 1, né? Ou seja, daria 1120, né? Com 00 no juro composto, até simples, né? Porque a unidade, né, de tempo 1, ela é igual para tanto o juro composto ou o juro simples, né? Já na capitalização contínua, olha ali como deu mais, ó. Deu 1127,50, né? E se eu fosse te pedir a taxa efetiva, qual a taxa efetiva disso aí? A taxa efetiva, pessoal, ela é dada por essa fórmula aqui, ó. I é igual a E elevado na R menos 1. Ou seja, E elevado na R na 0,12 menos 1, né? Bom, E elevado na 0,12. Vamos ver. Zero ponto 12 eleva F9 1,127496. Um vírgula 127496 menos 1, que vai dar 0,1275, vou arredondar. Ou multiplica por 100, vai dar 12,75%, né? É a taxa efetiva, né? Ou seja, a taxa efetiva, ela é sempre maior que a taxa instantânea, né? A taxa instantânea, ela é dada por R, que é 12%, né? Já a taxa efetiva, ela dá sempre um pouco mais, né? 12,75, né? Deu a nossa taxa efetiva. Exemplo 2. Apure o montante de um capital de 1000 com taxa mensal de 3% durante 5 meses com capitalização contínua. Muito bem. Vamos lá. A nossa taxa é contínua, né? Então temos aqui um R igual a 0,03, é 3%, né? Sempre ao utilizar fórmulas, lembrando, utilizamos a taxa na sua forma unitária. O meu tempo é 5 meses. O meu capital é igual a 1000. Eu quero saber o montante.
Então tá. Montante é igual a capital vezes E, R vezes T. Quem é o capital aqui? O capital é 1.000, novamente, vezes E, na 0,03 vezes 5. Portanto, o montante ficou 1.000, que multiplica por E, elevado na 0,15. No exercício anterior, eu mostrei como se faz na HP12C, pessoal, a exponenciação do número E, né? Mas em qualquer calculadora científica, tu também pode apurar isso daí, né? Então, façamos aqui ponto 15, né? E elevar isso aqui no número E, que vai dar isso aqui, ó, 1.000 vezes 1,161,8342. Ou seja, multiplicando isso aqui por 1.000 vai dar 1.161,83. Por curiosidade, vamos fazer isso aqui em juro composto, pessoal. Olha aqui, ó. Montante vai ficar 1.000 vezes 1,03 elevado na 5. 1,03 elevado na 5 e multiplico por 1.000, vai dar 1.159,27. Viu só como na capitalização contínua, como há mais capitalizações, claro, são infinitas, né? Sempre tu vai estar otimizando, ou seja, tu vai otimizar o valor do montante. Ou seja, montante 1.161,83. Vamos ao exemplo seguinte. Exemplo 3. Vamos lá. Calcule o capital a fim de que após 8 meses, então aqui está pedindo o valor do capital. Após 8 meses, o meu prazo é 8, seja sacado o valor total de 1.000, ou seja, está me falando a respeito do meu montante, ou o valor futuro, né? O meu valor futuro agora ele está lá na frente, considerando uma taxa mensal de 5% com capitalização contínua. Então, a minha taxa é uma taxa instantânea R de 5% ou 0,05, né? Ok? A fórmula montante é igual a capital vezes E na R vezes T. Só que eu tenho que isolar aquilo que está sendo pedido. No caso aqui está pedindo capital. Então, capital é igual a montante. Essa expressão do E, ela passa para o outro lado dividindo. E elevado na R vezes T. O meu montante é 1.000. Agora eu divido por E elevado na R vezes T. Vai ficar 0,05 vezes 8. Né? 1.000 sobre E na 0,40 ou 0,4, né? Quanto vai dar isso aqui? 1.000, enter. Vai dar 670,32. Quer dizer o seguinte, ó. Eu apliquei 670,32 e saquei o valor de 1.000, né? Após 8 meses. Se a gente jogar isso aqui na HP12C, 670,32 CHSPV, tá? 1.000 é o meu FV, 8 é o meu N. Qual vai ser a taxa I? 5,1271, né? A taxa efetiva aí vai dar 5, aproximadamente, gente,
5,13%. É a taxa efetiva nessa operação contínua, né? Efetivamente, aconteceu um rendimento, né, de 5,13% ao mês, né? Mas como de forma contínua, considerando a taxa instantânea contínua, ela é 5%. Ou seja, a taxa efetiva ela é sempre maior que a taxa instantânea R. Isso é interessante de saber. Ok, pessoal? Vamos para o último exemplo aqui. Exemplo 4. Apliquei o capital de 2.400 e ao fim de 9 meses, o T é 9, saquei o total de 3.000. É o montante, ou o FV, né? Considerando o custo de capitalização, considerando o uso de capitalização contínua, calcule as taxas instantânea e efetiva na operação. Ok, vamos lá. A gente sabe, olha só, que a fórmula é montante igual a capital vezes E elevado na R vezes T, né? O capital aqui ele está multiplicando por E, passa dividindo. Então ficou montante sobre capital, né? Montante sobre capital é igual a E elevado na R vezes T. Montante sobre capital, aqui ficou 3.000 sobre 2.400 é igual a E elevado na R vezes T, ou seja, o T é 9, né? 9 vezes R. Aí eu divido 3.000 por 2.400. 3.000 por 2.400 divido. Vai dar 1,25. Então ficou aqui, ó. 1,25 é igual a E elevado na 9R. Como a gente resolve isso aqui? A gente tem que tirar o logaritmo natural da expressão nos dois lados da equação. Logaritmo natural de 1,25 igual a logaritmo natural de E na 9R. Pela definição de logaritmos, o 9R aqui, pessoal, ele é expoente, né? Então ele passa aqui multiplicando, né? Logaritmo natural de 1,25, qualquer calculadora científica e financeira tem, gente, tá? Vai dar 0,223143, que é igual a 9R vezes logaritmo natural de E é 1, né? Então, quanto que ficou o valor de R? Ou seja, da minha taxa instantânea, pega 0,2231 e divide por 9, né? E depois multiplica isso por 100, que vai dar 2,48, arredondei, tá? Por cento ao mês, de forma contínua, de forma instantânea, né? Então essa é a taxa do tipo instantânea. E a taxa efetiva na operação seria o quê? É só jogar na HP, pessoal. 3.000 tu chama de FV, 2.400 CHSPV, 9 é o N e tu pega o I, né? A taxa efetiva aqui, ela deu 2,51% ao mês, né? A gente poderia pegar também essa taxa na forma efetiva, né? Por aqui, ó, I é igual a E na R menos 1. Utilizando essa fórmula aqui, a gente pegaria também a taxa efetiva, né? Ou se a gente quisesse saber R em função de I, R é igual ao logaritmo natural de 1 mais I,
né? Utilizando, pessoal, propriedades do logaritmo, né? A gente deduz também essas duas fórmulas. Ok, pessoal? Eu pretendo ainda, num próximo vídeo, fazer aí algumas questões de concursos e provas, né, onde são cobrados esse tipo de conteúdo envolvendo capitalização contínua. Então, continuem conosco no próximo vídeo, que eu pretendo resolver alguns problemas envolvendo esse tipo de cálculo, até para ver como está sendo cobrado isso aí, né? Espero que o conteúdo tenha sido útil para ti, e se realmente foi útil, te peço o teu joinha, né? Dá o teu like, comenta, compartilha se souber de alguém que precisa conhecer esse conteúdo, né? E valeu, deixa um abraço a todos e estimo que fiquem com Deus.